Graça e paz, meus amados irmãos, ouvintes da Palavra de Deus. Estamos de volta, tratando sempre de assuntos aí que são polêmicos e de extrema necessidade para os nossos ouvintes, para aqueles que nos seguem aqui no canal. Amados, antes de mais nada, não deixe de dar o seu like, o seu joinha. Se você não concorda, dislike, o joinha para baixo. Mas não deixe de dar o seu joinha. Se você quiser ser notificado de novos vídeos, clique no sininho. Sempre que tivermos algo novo, você será notificado. Ok? Também faça o seu comentário, concordando, discordando, obviamente, sempre embasados na Bíblia, dando aí referências que possam, de alguma forma, segundo a sua visão, refutar aquilo que nós estamos dizendo, que eu vou responder a cada um de vocês. Beleza? E outra coisa, se dentro do assunto você tratar de outro, não coloque esse comentário porque não faz o menor sentido para quem estiver acompanhando. Então que você possa embasar aí as suas perguntas, os seus questionamentos e até refutações no assunto em questão. Então em cada vídeo, segundo o seu assunto, faça o seu comentário ou lance a sua refutação embasados no assunto do vídeo. Tá ok? Queridos, antes de darmos início aí à nossa mensagem, eu peço que os irmãos estejam colaborando conosco. Você pode colaborar conosco com os seus dízimos e as suas ofertas no Pix pelo CPF 185-183-398-63 ou no Pix pelo celular no 11 98679 6974. Bom, eu notei que este mês de dezembro quase ninguém contribuiu. Por quê? Porque segundo o paganismo é um mês festivo. Tem aí o Natal de Mitra, que foi associado a Cristo. Temos aí o Ano Novo Pagão, que não tem nada a ver com o Ano Novo do calendário de Deus, que seria somente em março. Enfim, aqueles que são baseados nestes costumes e que nessas datas têm o hábito de festejar, de como que eu posso dizer, dar presentes, etc, etc, etc. Eu não julgo nenhum ato caridoso, né? Ou momento de ceia, enfim, eu não me oponho a nenhum tipo de festividade, desde que a sua comemoração não seja linkada ao paganismo, porque se você estiver fazendo isso, você está cometendo pecado. Mas bora, para que você possa entender aí o melhor que eu estou dizendo a este respeito, é que nesta data, o indivíduo, ele pensa da seguinte maneira: festividade, eu vou me preocupar com a minha família, o que a gente vai colocar na mesa nesse Natal pagão, nesse Ano Novo pagão, né, em festividade ao Deus Mitra, aonde se comete mais assassinatos, prostituição, pecado, transgressão, imoralidade, uso de droga, de bebidas, mais até do que no carnaval. Eu vou me utilizar dessa data desgraçada do diabo, desse engodo, dessa farsa, para dar presente para os meus filhos, para pôr comida gostosa na mesa, e que se lasque a obra de Deus, que se lasque o pastor, os pregadores, que se lasque o reino. Eu quero fartura, eu quero dar para o meu filho, para minha filha o que eles querem. Mas tem 13º. Que 13º o quê? Para que eu vou dar dízimo de 13º? Sai fora, eu vou roubar Deus um pouquinho, vou inventar alguma desculpa e não vou contribuir. Bom, amado, Deus não tem nada a ver com isso não, querido. Mas beleza, faz o que você achar melhor. Todavia, aqueles que são crentes de verdade, aqueles que têm obedecido a palavra, que têm entendido o evangelho, que têm acompanhado as nossas pregações, eu peço que você, com a sua caridade, aquela que Deus tem depositado no seu coração, se você também tiver gratidão a Ele por tudo que Ele tem feito na sua vida, por meio do conhecimento que Ele passa através do nosso canal, que você possa contribuir com seus dízimos e suas ofertas
no Pix pelo CPF no 185-183-398-63 ou no Pix pelo celular no 11-98679-6974. Toda a sua ajuda será muito bem recebida e pode ter certeza absoluta que Deus te retribuirá segundo a tua caridade, segundo a tua misericórdia, tá bom? Porque quando você oferta e quando você dizima, você demonstra a sua caridade e gratidão a Deus por aquilo que Ele tem feito por meio não só do sacrifício do Messias na cruz, mas também pelo ensino que por meio do seu Espírito Ele tem nos concedido, ok? Bom, vamos então ao assunto. Amados irmãos, eu quero tratar com vocês hoje, dando continuidade aí ao assunto da graça, eu quero tratar um pouquinho dessa questão, porque é um ponto muito importante para que a pessoa tenha conhecimento, porque muitas pessoas têm se perdido aí, sendo levadas pelas heresias. Então, abra comigo a sua Bíblia em Romanos capítulo 3, a partir do versículo de número 19. Vamos entender, né? Romanos capítulo 3, a partir do versículo de número 19. Diz assim: Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Olhando assim, a impressão que dá é que a lei desgraça com a humanidade. Não. A lei, ela desgraça com a vida do carnal. Por quê? Romanos capítulo de número 7. Vamos lá. Romanos capítulo 7, versículo 14. Olha só. Porque bem sabemos que a lei é o quê? Espiritual, mas eu sou carnal. Aonde está o problema? Na espiritualidade da lei ou na carnalidade do ser humano? Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Então a lei é o quê? Espiritual, mas eu sou carnal. E se eu for espiritual? Como é que fica? Se eu for espiritual? Vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se eu ando segundo o Espírito, a lei que é espiritual, ela não me condena. Certo? Eu não estou sentenciado por ela. Mas o carnal, sim. O carnal, sim. Olha só. Romanos, capítulo 8, versículo 7. O que diz aí? Portanto, a inclinação da carne, a sujeição à carne, é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então, o carnal, né? O carnal, ele é inimigo de Deus. Por quê? Ele se inclina às paixões da carne. E a carne não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Certo? Então, voltando lá para Romanos capítulo de número 8, versículo 1. Olha só. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida, ou seja, a lei espiritual, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Então, se eu estou em Cristo Jesus, em aqui é de estar unido, estar nele. Ou seja, se eu vivo como ele viveu, me livro da lei do pecado e da morte. O que é a lei do pecado e da morte? É oposição à lei do Espírito de vida. Então, aqui a lei do pecado e da morte
é a transgressão da lei do Espírito de vida. Sabendo que a lei do Espírito de vida ou a lei espiritual são os mandamentos morais, a lei do pecado e da morte é a transgressão destes mandamentos, ou seja, pecado e morte. Em Romanos 6, 23, Romanos 6, 23, Paulo diz o seguinte: porque o salário do pecado, o que eu ganho por pecar, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, por Cristo eu recebo a vida eterna. A vida eterna é dada a quem? A quem que a vida eterna é dada? Ao obediente. Por quem que Cristo morreu? Cristo morreu, o sacrifício dele, ou ele morreu pelo obediente ou pelo desobediente? O que vocês acham? Vamos ver? João, capítulo 15, versículo 13. Prestem atenção nisso, hein? Isso aqui é muito importante. João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Então olha só, olha o que ele está dizendo. Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a sua vida por quem? Pelos seus amigos. Então ele estava dizendo que ele daria a sua vida por quem? Pelos amigos. Versículo 14. Quem são os amigos? Vós sereis meus amigos se o quê? Se fizerdes o que eu vos mando. Então, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, os amigos são os obedientes a Cristo. Os obedientes ficam na transgressão? Se ele vai dar a vida pela transgressão dos amigos, esses amigos vão continuar na transgressão ou vão lhe obedecer? Outra coisa, não seriam seus amigos se desobedecessem. Os obedientes são seus amigos e então são beneficiados pelo seu sacrifício. Por isso que nós não podemos batizar uma pessoa antes de lhe pregarmos o evangelho, antes de pregarmos a sua palavra. Porque a pessoa tem que saber o porquê que ele morreu. E para isso nós temos que mostrar, olha, aqui estão os mandamentos de Deus. Estes são os mandamentos que você transgrediu. Por este motivo ele foi para a cruz por você. Então você tem que entender que lá ele está te perdoando por meio da sua fé desses pecados aqui que você cometeu. Entenderam isso, meus amados? Pois é, isso não é te explicado. Lá em João mesmo, capítulo 3, versículo de número 16, o que diz lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que veja bem, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem é que vai ter a vida eterna? Aquele que nele crê. Será que crer aqui não está relacionado à prática? Obviamente que sim, porque olha o que o versículo diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem é que vai ter a vida eterna? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho em sacrifício. O que o Messias ensina em João capítulo 15, versículo 13? Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida, ou seja, se sacrificar pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando, ou seja, obedientes. Então os que creem aqui não é crer sem praticar, porque a crença sem praticar não é obediência, é apenas informação. Então o salvo é aquele que põe em prática a informação recebida. Logo, a crença aqui diz respeito à salvação do obediente e não daquele que continua na transgressão, porque não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Beleza? Então, por quem Cristo morreu?
pelos amigos. Quem são os amigos? Os obedientes. Quem são os obedientes? Os que creram e colocaram em prática. Hebreus, vamos lá. Hebreus, capítulo de número 5, versículo de número 9. O que diz lá? E sendo ele consumado ou aperfeiçoado, como traz a versão revista e atualizada, veio a ser causa de eterna salvação para quem? Para todos os que lhe obedecem. Então o Messias, o seu sacrifício foi por quem? Pelos obedientes. Se você diz que recebeu o perdão dos seus pecados por meio da fé, mas você não pratica, não obedece a palavra, você está mentindo. Você não foi justificado pelos seus pecados. Por quê? Você não morreu para eles, você continua na prática dos mesmos. Romanos, vamos lá? Romanos capítulo 6, versículo 7. Romanos capítulo 6, versículo 7. Leiamos o 6 e o 7. Paulo diz: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto para o pecado, está o quê? Justificado do pecado. Se o cara continua na prática do pecado, ele foi justificado? Bom, vejamos. Romanos capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ele diz, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou seja, nós que fomos justificados por termos morrido pelo pecado, como viveremos ainda nele? Como muitos crentes aí fora ensinam. Versículo 3. Aonde que nós morremos? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, ou seja, batizados, a palavra batizado significa imergidos em água, lavados, banhados, ok? Então, estão trazendo uma nova semântica, né? Dizendo que a palavra batizados sofreu semântica, no sentido de ter tido alteração para o seu sentido. Não, irmão. Essa palavra aqui significa imergido em água. Imergido em água. Então, ou não sabeis que todos quantos fomos imergidos, lavados nas águas em Yeshua, o Messias, fomos lavados nas águas na sua morte? O que ele quis dizer aqui? Que no batismo, você é crucificado com o Senhor. Se você não for batizado, você não é crucificado com o Senhor. É isso que ele está dizendo. Até porque, em Atos, só explicando isso aqui, Atos, capítulo de número 2, versículo de número 38, Pedro disse o seguinte: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, imergido em água, em nome de Jesus Cristo, na verdade, Yeshua, o Messias, que é a forma mais correta. Para o quê? Para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Então, no batismo, você é crucificado com Cristo. Você recebe, pela fé, o perdão, a remissão dos seus pecados. A cruz é validada sobre a vida do crente obediente batizado. Beleza? Do contrário, não. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Certo? Estou dando todas as explicações aqui para que ninguém fuja, né? Porque as pessoas elas querem tirar a lei da graça. Primeiro que sem lei não tem graça e sem graça não tem lei. Né? Uma depende da outra. Né? Porque a graça é o favor imerecido, é o perdão que nós recebemos pela nossa transgressão à lei. O que é a lei?
a lei é, é aquilo que determina o que é o pecado. O que é o pecado? É a transgressão da lei. Então, se a graça consiste em que eu, por meio da fé, e meritocraticamente, sem ter feito nada por merecer, acredito que Cristo na cruz serviu de sacrifício pelos meus pecados, eu recebo então o perdão destes pecados. O que é o pecado? É a transgressão da lei. Logo, Cristo foi crucificado pelas minhas transgressões à lei. Consciente ou inconscientemente, eu transgredia os mandamentos. Tá certo? Então, Cristo foi para a cruz para servir de sacrifício por essas transgressões. Tá bom, mas ele serviu de sacrifício pelos pecados que eu não sabia que havia cometido? Isso não faz sentido. Faz sentido quando você é evangelizado da maneira correta, aonde quem está te ensinando explica: olha, estes são os mandamentos de Deus, e segundo o que nós estamos conversando e você está me confessando aqui, você transgrediu esse mandamento. Então Cristo lá na cruz está servindo de sacrifício por esses pecados que você cometeu. Então você tem que levar o indivíduo à conscientização do que é o pecado ou quais pecados ele cometeu pelos quais Cristo serviu de sacrifício. Porque o cara tem que saber o porquê. Não faz o menor sentido você batizar uma pessoa que não tem ciência, que não tem conhecimento do porquê ele está sendo batizado ou do porquê Cristo morreu pelos seus pecados. Tá certo? Então nós vemos aí nessa mensagem uma série de erros sobre a compreensão do que é graça. Na verdade, essa graça que tem sido ensinada, ela tem desgraçado a vida de todo mundo. Voltando lá para Romanos capítulo de número 6. Versículo 7. Porque aquele que está morto está o quê? Justificado do pecado. Se o cara continua na prática do pecado, ele não foi justificado do seu pecado. Beleza? Não foi justificado. Seu batismo foi anulado, não tem serventia de nada, ainda que tenha sido realizado da maneira correta, não serviu de absolutamente nada, porque ele não sabia sequer o porquê que ele estava sendo batizado. Ele não tinha ciência de quais eram os pecados que ele havia cometido. Porque as pessoas têm uma ideia superficial que de costume se ouve, né? Coisas que são feias para a sociedade, que ainda que embasadas na palavra, mas o cara não tem uma noção aprofundada. Então há necessidade de que o indivíduo seja abordado, seja evangelizado, para que então, ali, trocando ideias, o Espírito Santo te faça aprofundar na vida dele, ele abra a boca e vai ganhando entendimento do que fez e vai confessando, e ele vai sendo ministrado e você vai mostrando quais os mandamentos que ele transgrediu, você vai conscientizando, porque o pecado é a transgressão da lei, então ele tem que saber quais foram essas transgressões. Daí então, consciente, você vai trabalhar no arrependimento do indivíduo, porque só pode ser batizado o arrependido. E o arrependido é aquele que tem nojo de si mesmo. É aquele que, quando ganha consciência do que fez, se envergonha. Dói nele. Se o indivíduo não tem essa ideia, ele não pode ser batizado. Olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, olha o versículo 37. Ouvindo eles isto, o que aconteceu com estes ouvintes? Compungiram-se em seu coração. Eles, falaram: rapaz, e agora? O que será de nós? E eles já eram judeus. Já eram judeus. Então perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Aí Pedro responde. O que Pedro diz? Arrependei-vos, e cada um de vós seja o quê? Batizado, em nome de Yeshua, o Messias, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então o batismo é para quem? O arrependido. Cristo só serve de sacrifício pelos pecados de quem? Do arrependido. Do arrependido, que é amigo, que é obediente, que teve fé. É esse sobre quem o batismo surte efeito. A cruz surte efeito. O sacrifício de Cristo faz sentido sobre a vida do arrependido. Mas agora o indivíduo entra na igreja, o cara não é ministrado, o cara não ganha entendimento de nada. Aí pregam uma salvação pela graça da qual o cara não tem compreensão nem do que fez. Isso é uma bobagem. Entendeu?
É uma bobagem. Então vamos lá. Romanos capítulo de número 3, versículo de número 9. Pois que somos mais excelentes, os judeus, né? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, presta bem atenção aqui, não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, tanto judeus quanto gentios, e se fizeram inúteis. E juntamente, judeus e gentios se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só sequer. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, pessoa de áspide está debaixo de seus lábios. Cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há o quê? Destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, ou seja, isso que Paulo acabou de citar, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Então, isso aqui não faz menção somente a judeus, mas também a gentios, porque todo mundo seja condenável diante de Deus. 20. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Que a lei não tem serventia nenhuma? Que a lei foi inutilizada? De maneira nenhuma. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que o indivíduo, depois de conscientizado dos seus pecados, que é a maneira correta, depois de ministrado, ele deve entender que ele na cruz, pela fé, é justificado dos seus pecados no batismo, porque ele creu. Porque ele creu. Porque ele entendeu. Tá? Até porque a impressão que se dá é que, lendo isso aqui, Paulo está desvalidando a lei, e não é isso. Olha só, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Vamos entender. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, Yeshua o Messias, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, distinção, seja judeu ou gentio. Porque todos pecaram, judeus e gentios, e destituídos estão da glória de Deus. Essa era a condição nossa e de toda a humanidade, seja judia ou gentílica, até a fé, ok? Olha o que aconteceu, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Versículo 24. Sendo justificados, abandonaram toda aquela condição reprovada pela lei, que a lei trazia o que? Conhecimento, lembra? Você tem que ser conscientizado pela lei daquilo que você fez, porque sem lei não há pecado. Sem lei não há pecado. Então você tinha que ser o quê? Você tinha que ganhar o quê? Entendimento. Você tinha que ser conscientizado daquilo que você havia feito. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há no Messias Yeshua, Cristo Jesus. Ao qual Cristo Jesus, Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, ou seja, naquela condição em que nós nos encontrávamos condenados pela lei, sob debaixo da paciência de Deus. Então, nós fomos perdoados pelo sacrifício de Cristo na cruz, no batismo, daquilo que fazíamos, da antiga maneira de viver, onde, pela citação da lei, Paulo demonstrou que tanto os judeus quanto os gentios juntamente se mostraram inúteis, estavam o quê? Condenados pela consciência que a lei trazia da vida que eles levavam. Então é necessário que antes do batismo nós ministremos a lei para o indivíduo para que ele ganhe consciência da vida que ele levava, para que ele entenda que daquela maneira ele está condenado. Daí então lhe oferecemos Cristo na cruz como sacrifício dos seus pecados e a consumação
da sua cruz, do seu sacrifício sobre a sua vida, no batismo em seu nome, aonde é consumado o perdão. Entenderam, meus amados? Isso é graça. Agora, o que eles estão ensinando aí não é graça. Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Yeshua. Onde está logo a jactância? É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. O cara estava condenado, transgressor, seja judeu ou gentil, e ele, pela fé em que Cristo serviu de sacrifício pelo seu pecado, ele foi perdoado quando no batismo consumou a validação da cruz sobre a sua vida, retirando os pecados dantes cometidos. Ou seja, ele não pode continuar na prática do pecado. Ele não pode continuar na prática do pecado, que é justamente o que nós lemos que Paulo ensina em Romanos capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Olha o que ele diz. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos o quê? Batizados em, quer dizer, unidos a Cristo. Fomos batizados na sua morte, porque unidos a Cristo, como ele na cruz foi dependurado, nós nas águas somos também crucificados e recebemos a remissão do nosso pecado. Versículo de número 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Saiamos das águas uma nova criatura, para gozarmos aí de uma novidade de vida, ou seja, vivermos de forma distinta àquela a qual estávamos habituados, ou seja, dos pecados dantes cometidos, beleza? Porque se formos plantados ou sepultados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Então nós saímos da água como novas criaturas, ressurretos como Cristo, para viver em espírito. 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito ou destruído, a fim de que não sirvamos ou não sejamos mais escravos do pecado, certo? 7. Porque aquele que está morto do seu pecado está justificado. Então, aquele que está morto está justificado do pecado. Se o cara continua na prática do pecado, vivo para o pecado, para aquela vida que ele tinha, para os pecados dantes cometidos, para a transgressão da lei, ele não foi justificado do seu pecado no batismo. A cruz não foi validada sobre a sua vida. Ok? Então isso aqui é para você entender o que é graça de verdade, que não tem nada a ver com aquilo que você tem ouvido aí por meio dos falsos profetas. Tito capítulo 2, versículo de número 11. Tito 2,11. Olha o que diz. Porque a graça de Deus, o que diz aí? Se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. De que maneira? De que maneira? Ensinando-nos que, então a graça de Deus, ela se manifestou salvadora, não só no sentido em que Cristo foi para a cruz para morrer pelos pecados dantes cometidos. Né? Sacrifício esse que é validado ali no batismo, no seu nome. Né? Não só isso, mas ela se manifesta de que maneira? Ensinando-nos que renunciando à impiedade, o comportamento dos ímpios, e as concupiscências mundanas, os desejos que regem a natureza, vivamos neste presente século, ou seja, durante o tempo da nossa existência, vivamos neste presente século sóbria, consciente, justa, perdoados, e piamente, na prática, aguardando, sóbria, justa e piamente, ou seja, conscientes, perdoados e praticantes, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Senhor Yeshua o Messias, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade. Iniquidade aqui no grego anomia, ou seja, transgressão da lei,
e purificar para si um povo seu, especial e zeloso de boas obras. Ou seja, aplicado em ter um bom comportamento, uma boa conduta, ser praticante da palavra, dos mandamentos de Deus. Porque quais são as obras que Deus preparou para que nós andássemos nelas? As obras são a prática dos mandamentos. Se a transgressão, olha que interessante, se a transgressão ou a desobediência é não praticar a lei, é óbvio que as obras são a sua prática. É óbvio. Veja bem, nós não alcançamos a salvação pelas obras da lei. Pelo contrário, porque a lei nos traz a consciência do pecado, então nos aponta como transgressores dela. Certo? Então a lei é para nossa conscientização. Nós alcançamos o perdão, a remissão dos nossos pecados pelo sacrifício de Cristo na cruz, quando nós cremos pela fé. Daí então no batismo em seu nome recebemos, arrependidos, o perdão dos nossos pecados. Ou seja, a cruz se valida no nosso batismo. É ali no batismo que o perdão da cruz é dado para cada um de nós. E nós saímos ali do batismo como ressurretos para uma nova vida, para não vivermos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ok? Romanos capítulo de número 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos continuar? 2. Porque a lei do Espírito de vida, os mandamentos morais de Deus, em Cristo Jesus, em unidade a Ele, ou seja, se comportando como Ele, me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, que era impossível a lei, visto como estava enfraquecida, ou enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Eu gosto dessa versão na NVI. Esse versículo aí eu gosto dele na NVI. Olha o que diz. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Assim condenou o pecado na carne. Essa versão ela é muito mais inteligente do que a revista e corrigida neste versículo. Versículo de número 3. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então a justiça da lei não se cumpre sobre os carnais. A justiça da lei se cumpre sobre os espirituais. Versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Ou seja, a nossa inclinação, nossa sujeição, a nos rendermos às paixões da carne, nos torna o quê? Inimigos de Deus. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Então os que são espirituais, eles não são condenados pela carne. Os que são espirituais não são condenados pela lei, mas os carnais são. Então nós estávamos condenados pela lei, consciente ou inconscientemente, por conta da nossa carnalidade. Por isso que há necessidade que o indivíduo seja ministrado e saiba o que é o pecado, quais mandamentos ele transgrediu, para que então ele entenda o porquê Cristo foi na cruz por ele. Porque cada um de nós, por cada um de nós, Cristo foi na cruz por um motivo diferente. Porque ainda que tenhamos um ou outro pecado semelhante, todavia tivemos uma lista muito grande de pecados distintos. Então há necessidade da ministração para que ganhemos entendimento, possamos ser levados ao arrependimento, possamos, mudar a nossa conduta, dar frutos dignos que comprovem o nosso arrependimento. Daí então,
compreendendo o que Cristo fez na cruz por nós, podemos ser batizados para ter a consumação da cruz sobre os nossos pecados e os nossos pecados sejam retirados. Essa é a verdadeira graça de Deus. Não é essa que você tem ouvido aí fora que te conforma a uma vida pecaminosa. Essa graça que estão te oferecendo aí fora, ela não tem serventia nenhuma. Essa fé que não engloba a prática, ela não é proveniente de Deus. Por quê? Eles mudam as ordens, né? Quando nós falamos de salvação sem as obras, de um presente de Deus, nós falamos de uma condição em que nós vivíamos, estávamos presos. E que, por meio da ministração, ganhamos conhecimento dos nossos pecados, da nossa transgressão à lei, entendemos o porquê Cristo morreu por nós, e no batismo recebemos o que ele fez na cruz, ou seja, a retirada dos nossos pecados. Só que o que é ensinado é que após as águas o pecado foi aniquilado, mas eu continuo sendo um pecador. O termo que eles aplicam é pecador justificado. Não existe pecador justificado. Não tem escrito isso na Bíblia. A partir do momento que eu fui um pecador e eu fui justificado, eu me tornei um justo, um santo. Eu deixei a vida de pecador. Se eu continuo na prática do pecado, não morri para o pecado, eu não fui justificado do meu pecado. Romanos capítulo 6, versículo de número 7. E é isso que esses débeis na fé não entendem. Porque baseados em Efésios capítulo 8, apenas no versículo, no capítulo 2, Efésios 2, baseados apenas no versículo 8 e 9, eles não entendem o versículo 10. Ou melhor, eles nem citam o 10 porque o 10 desmente o sentido que eles dão ao 8 e 9. Vamos lá, Efésios, capítulo de número 2, versículo 8. Olha o que diz. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Aqui eles excluem inclusive a questão do batismo, porque eles não entendem que dentro de tudo isso tem também a ministração, tem o arrependimento, frutos dignos que demonstram arrependimento, daí então o batismo para que a cruz seja validada sobre o indivíduo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, que foi o que nós explicamos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aí, baseados nisso, eles acham que pelo fato do indivíduo ter recebido o perdão dos seus pecados por meio da fé, sem as obras, eles acreditam que o indivíduo vai continuando, eles perpetuam esse estado, essa condição. Não, isso aqui é o momento do impacto, que é o que Paulo explica em Romanos capítulo 3. É só ler lá, a partir do versículo de número 24, que você vai entender muito bem. Olha o que Paulo diz. O mesmo Paulo que escreveu isso aqui, olha. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ao qual Cristo Jesus Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então Cristo serviu de sacrifício pelos nossos pecados através da fé, pelos pecados dantes cometidos. Não é para eu continuar numa vida pecaminosa. E muitos pensam, né, inclusive dentro desse contexto aqui, sequer eles entendem que a lei não foi excluída, que a lei foi estabelecida. Olha só, 26. Para demonstração da justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo, ou Yeshua o Messias. Onde está logo a jactância? É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. O que isso significa? Eu sou justificado, né, pelo sacrifício de Cristo, da vida que antes eu levava, que está dentro do contexto aqui, por meio da fé, sem as obras, sem ter feito nada. Eu era transgressor. Aí eu criei. Fui ministrado, me arrependi, produzi frutos dignos de arrependimento. Daí então fui batizado e no batismo
eu recebi o perdão dos pecados pelo sacrifício de Cristo na cruz. Entenderam? 29. É porventura Deus somente dos judeus e não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, circuncisão, judeus, incircuncisão, gentios. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. O que Paulo diz aí? Antes estabelecemos, não abolimos a lei, estabelecemos a lei. Estabelecemos. Por quê? A partir de agora, se eu estiver no Espírito, o que acontece se eu estiver no Espírito? Se eu estiver no Espírito, eu recebo a justiça da lei. Então eu fui justificado dos meus pecados, da minha transgressão, pelo sacrifício de Cristo. E agora, em obediência, ao invés de transgredir a lei, eu agora passar a obedecer, praticá-la, o que acontece? Eu recebo a justiça da lei. Como assim, irmão? Romanos capítulo de número 8. Vamos lá. Romanos 8. Olha só. Tá vendo como os caras não entendem? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, Yeshua o Messias, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Qual a lei do pecado e da morte? A transgressão da lei do Espírito de vida. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nós estamos falando de duas justiças. Uma justiça é aquela onde nós somos justificados da transgressão da lei, e outra justiça é a da lei para aqueles que lhe obedecem. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Porque no dia do julgamento, o Messias vai usar o quê para nos julgar? Obviamente, se é um julgamento, estaremos no tribunal, serão as leis. E quem é que vai ser tido por condenado? O obediente ou o transgressor? Obviamente que o obediente será justificado. E nós seremos justificados de que maneira? Se nós já fomos justificados dos nossos pecados, no dia do julgamento, nós seremos o quê? Justificados pela lei. Por obediência a ela, não seremos sentenciados ao lago de fogo e enxofre. Entenderam? Então veja bem, a justiça de Cristo nos perdoa dos pecados. E a justiça da lei é aquilo que se valida sobre nós pela conduta que levamos em obediência à mesma. É o que Paulo está dizendo aqui. Coisa que os carnais nunca poderão gozar, nunca serão beneficiados, porque serão condenados. O que é um pecador? Um pecador é um transgressor da lei. O que é o pecado? Bom, muita gente não sabe. Então vamos lá. O que é o pecado? 1 João capítulo 3, versículo 4. Olha só como está na versão revista e corrigida, né, para vocês verem que heresia. Porque qualquer que comete o pecado também comete iniquidade. Iniquidade aqui é anomia, porque o pecado é anomia, ou seja, a transgressão da lei. Só que eles não colocaram assim porque eles quiseram esconder de nós, né? Mas olha só, na NVI, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, de fato o pecado é a transgressão da lei. Olha só na revista e atualizada. Aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então o pecado é a transgressão da lei. No que consiste a graça? O perdão da nossa transgressão à lei. Para que eu continue na prática do pecado, na transgressão da lei? Não. Espera aí. Se a graça consiste em que Cristo foi para a cruz morrer pelo meu pecado, o pecado é a transgressão da lei. Então eu creio que ele serviu de sacrifício pelo meu pecado, ou seja, me perdoou da minha transgressão da lei. Para eu continuar pecando, com a desculpa de que sou agraciado? Que graça há nisso? Paulo falou que aquele que
não está morto, não está justificado do seu pecado. Romanos capítulo 6, versículo 7. Então, só quem está morto está justificado do pecado. Quem continua na prática do pecado não foi justificado do mesmo. E agora? Então, essa graça que se tem oferecido, ela não é proveniente de Deus, porque ela é um engano, ela é uma farsa. Ela acomoda o indivíduo na prática do pecado. Ela conforma o cara numa vida condenada. Entenderam? Conforma o cara numa vida condenada. Por isso que há necessidade de que nós entendamos muito bem o que é graça. Porque a graça, ela não consiste apenas em que Cristo foi para a cruz morrer pelo nosso pecado. Ela também trata de um ensino. Ela nos ensina a deixar o comportamento que nós tínhamos. Ela nos torna zelosos de boas obras. Quais são as obras? As obras da lei, obviamente. Então nós não somos salvos. Veja bem, nós não alcançamos a salvação pelas obras da lei, mas pela fé em que Cristo morreu, pela nossa transgressão à lei, ou seja, por não termos obedecido à lei. Entenderam isso? Para que após termos recebido o perdão pela nossa transgressão à lei, possamos nos tornar praticantes, porque não faz sentido. Se eu condenado era transgressor, e ele foi para a cruz por causa dessas transgressões, como que posso, depois de justificado, continuar na prática daquilo que foi o motivo de sua morte? Não faz sentido. Não faz sentido. Que é justamente o que Paulo fala em Romanos, capítulo de número 6, versículo 7. Porque aquele que está morto está justificado do seu pecado. Se o indivíduo continua na prática do pecado, ele não foi perdoado do seu pecado. Ele não foi justificado. O pecado não foi aniquilado sobre a sua vida. Por que não foi aniquilado? Porque ele continua na prática do mesmo. O pecado é aniquilado da vida do obediente. Se o indivíduo continua na prática, o pecado não foi aniquilado de sua vida. Vamos entender isso? Hebreus. Vamos lá. Hebreus capítulo de número 9. Hebreus 9, a partir do versículo de número 24. Olha só, Hebreus 9, 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, imitação do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio, no caso de animais. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, morrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Aniquilar de quem? Vamos ler o versículo 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, a prestação de conta pela vida que o indivíduo levou, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para tirar os pecados de quantos? De muitos. Então o pecado é aniquilado da vida de muitos. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Quem é que o aguardam para a salvação? De que maneira que você o aguarda para a salvação? Nós já veremos isso, mas vamos lá. Cristo, deixa eu diminuir aqui. Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Uma vez, para tirar os pecados de muitos, não de todos. Então o pecado é aniquilado de muitos que obedecem. De muitos que obedecem. Hebreus, olha só. Hebreus, capítulo 5, versículo 9. Aqui, ó. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para
todos os que lhe obedecem. Todos os que lhe obedecem. Quem são os obedientes? São os praticantes. São os praticantes. Então, ele serviu de sacrifício pelos pecados de muitos. O pecado foi aniquilado de todos aqueles que lhe obedecem. Então, desobediente, seus pecados não foram aniquilados, porque ele continua na prática do pecado. Ele não morreu para ele continua. Se o indivíduo continua na prática do pecado, Cristo não aniquilou o pecado deste. Você está entendendo? Cristo não serviu de sacrifício pelos pecados deste, porque ele continua na prática. É necessário que com Cristo você morra para a prática do pecado, para a vida que você levava. Para que então o pecado seja aniquilado da sua vida. O pecado só é aniquilado da vida do obediente, somente do obediente. E é isso que esses caras não entendem, né? Eles transgridem a palavra de Deus deliberadamente. E o pior não é isso, o pior é que tem muita gente que se deixa levar por essa maldição. Isso que eles estão ensinando aí fora não é graça, irmão. Por quê? Eles ensinam que o cara foi perdoado definitivamente e que independente da vida que ele leve, ele não será mais condenado. Isso é mentira. Isso é mentira. Hebreus. Eu vou provar para vocês. Hebreus, capítulo 6, a partir do versículo de número 4. Olha o que diz. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Aqui diz caíram, mas não é caíram, tá? É recaíram. Aqui, ó. Versão revista corrigida. E recaíram. O que é recair? Você estava caído. Cristo na cruz morreu pelos seus pecados, te tirou da condição de caído, certo? E você resolve voltar à vida que você tinha, ou continuar naquela vida pela qual Cristo te justificou. Isso é recair. E recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, à vergonha pública. Ou seja, você perde a sua salvação. Isso aqui é chamado de apostasia pessoal. Você perde a sua salvação. Aqui é que se enquadra o termo pecador. Olha só. 1 Pedro 4, 17. Olha o que diz. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? Pedro pergunta qual será o fim. Olha o que ele diz. E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Quem será salvo? Apenas o justo. Onde aparecerá o ímpio e o pecador? O que é o pecador? O ímpio é aquele cara que não quis saber de nada, ele não tem nem consciência, nem entendimento do que é pecado. Aí entram ateus, crentes em outros credos, enfim. E quem é o pecador? O pecador é o indivíduo que ganhou entendimento, provou a boa palavra de Deus e tudo mais, e não permaneceu nela, cometeu apostasia pessoal. O cara se condenou pela vida que ele decidiu tomar. Ou seja, ao invés de ele viver como aquele por quem Cristo aniquilou o pecado, ele continuou vivo para o pecado, continuou numa vida transgressora. Versículo 19. Portanto, também os que padecem, os que morrem segundo a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? 1 Tessalonicenses 4,3, é a nossa santificação. Portanto, também aos que padecem segundo a vontade de Deus, encomendam-lhe a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem, na prática do bem. Então, nós estamos aqui para encomendar as nossas almas a Deus na prática do bem. Voltando lá para Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8. Efésios, capítulo 2, versículo de número 8.
Eu deixei aqui já naquela hora que a gente abriu. Só procurando aqui pra gente dar continuidade. Deixa eu colocar lá de novo. Efésios 2, versículo 8. Então aqui, baseados em Efésios, né, eles só leem o versículo de número 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e eu já mostrei para vocês o que é a verdadeira graça lá em Tito 2:11. A partir do 11, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é o quê? Dom de Deus, certo? Não vem das obras para que ninguém se glorie. Já expliquei isso também. Agora olha o versículo 10. Porque somos feitura sua de Deus, criados em Cristo Jesus, no Messias e Yeshua, para o quê? Somos criados por ele para o quê? Para as boas obras. Por que eles nunca leem o versículo 10? As quais boas obras Deus preparou para que andássemos nelas. Quais são essas obras que Deus preparou para que andássemos nelas? As obras da lei, a prática da lei. Então veja bem, amados, nós não recebemos a justificação dos nossos pecados pelas obras da lei. Então nós não alcançamos a salvação por aquilo que tivéssemos feito, pelas obras da lei, porque nós éramos transgressores. Nós recebemos a justificação pelo sacrifício de Cristo, quando arrependidos, ministrados, quando ganhamos entendimento quais foram os pecados que nós cometemos, a transgressão, tal, arrependidos, dando frutos que comprovam o nosso arrependimento, daí então somos batizados. No batismo, recebemos o perdão do nosso pecado, é validado aquilo que na cruz Cristo fez por nós. Ou seja, o sacrifício de Cristo na cruz é validado por mim no batismo, e ali se consuma o perdão dos meus pecados. Isso é a verdadeira graça. E não isso que esses indivíduos, esses bandidos têm ensinado aí fora, que têm condenado um bocado de gente. Ok? Tem muita gente convencida de uma salvação que eles nunca gozarão, pela vida que eles levam. Amém? Amados, mais uma vez, eu apelo à caridade dos irmãos, ok? Peço que os irmãos contribuam com seus dízimos e ofertas pelo Pix no CPF 185-183-398-63 ou pelo Pix no celular no 11-98679-6974. Contribua conosco, não deixe de dar a sua contribuição. E mais uma vez eu peço para que você, ao assistir esse vídeo, dê o seu like ou dislike, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais os nossos vídeos, porque isso há de ajudar muita gente. Não seja soberbo, vaidoso, compartilhe, meus irmãos. Compartilhe os nossos vídeos, que eu tenho certeza absoluta que muita gente será alcançada devido aí à sua caridade e à sua misericórdia. Então, contribua com seus dízimos e ofertas pelo Pix no CPF 185-183-398-63 ou pelo Pix no celular no 11-98679-6974. Não mintam para Deus. Não roubem a Deus. Tomem cuidado. Shalom, Deus abençoe vocês e até a próxima.